Continuando a explicação, meus amados. A gente tinha parado no versículo 5, né? E agarramos nele. Apareceu mais um. David. Bom, então no versículo 5, a gente estava falando sobre nos predestinou. Eu perguntei a diferença entre eleição e predestinação. Parece que as palavras elas se confundem um pouco e às vezes dá a impressão de que são a mesma coisa. E eu também fiquei pensando muito sobre essas duas palavras ontem, até porque senão o versículo não repetiria desse jeito. Parece que são coisas iguais. Mas, na verdade, o versículo 4 fala quando ele nos escolheu, Miquel está chegando agora. Quando fala que ele nos escolheu... O médico da Globo recomendou... Quem é essa voz cavernosa? É alguém deve ser o avô do David. O pai. Desculpa, era meu pai. Eu tô vendo a voz do David aqui. Ele É mesmo. a foto do David. Então, continuando. No versículo 4 fala que ele nos elegeu, ou seja, é a eleição. É como se eu falasse assim, como se eu chamasse a pessoa. Fulano, vem aqui, por favor. Quando ele vem até a mim, essa é a eleição. Aí eu falo para ele o seguinte, olha, segue esse caminho aqui para você poder chegar aonde você quer chegar bem. Isso é a predestinação. Predestinação é um caminho que Deus traçou para você. Ela é diferente da eleição. A eleição é você ser chamado. Você vem até Deus. Então você foi eleito. Aí quando ele fala para você, olha, você vai seguir nesse caminho aqui. Essa é a predestinação. Por isso que às vezes confundem, parece que são a mesma coisa, mas não são. Na verdade, a eleição, ela começa quando a gente é chamado para Deus, e a predestinação é ele traçando um caminho e você seguindo aquele caminho. Pergunto, a Thay falou sobre a questão do inevitável. É possível a pessoa ter sido traçada ou ter traçado um caminho para ela e ela não seguir? Normal. É isso que eu ia falar. Né? Isso acontece muito. Normal. Acontece com mais frequência do que devia. Exatamente. Mais frequência do que se imagina, né? É mais... Você que tem o Davi, você sabe. É, É que verdade. nem os cachorros obedecem a gente. Verdade. Isso é verdade. Fala em cachorro. Então, continuando. Vocês que estão aí com papel e caneta ou com bloco de notas aí, a gente viu que a primeira bênção foi a eleição. Apareceu aqui já o vídeo da primeira lição. Então, a primeira bênção foi a eleição. A segunda bênção foi a predestinação. Tá? Eu vou pedir que agora alguém leia o versículo 6, por gentileza. Para louvor. De novo, Walter. Agora você. A gente lê. Para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Perfeito. Então, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente pelo amado. Ou seja, a partir daí, que é o que o comentarista fala. Deixa eu entrar aqui para a gente. Ó, predestinou. Isso tudo que eu estou falando também está aqui, tá? Ele nos fez agradáveis para si. Ou seja, vocês por acaso já encontraram, ou já cruzaram com alguém, ou já conversaram com alguém desagradável? Algumas vezes. Toda hora. Toda hora? Geralmente a conversa não demora muito tempo, né? É verdade. Mas se a pessoa quer que demore. É bom conversar com uma pessoa que ela é desagradável? Difícil. Se é bom? É? Não, é desagradável. É desagradável mesmo, né? Ou seja, não agrada, né? E vocês já conversaram com uma pessoa assim que vocês têm vontade de ficar quase que o dia todo conversando só com aquela pessoa? Sim. Sim, claro. Normalmente essas pessoas são as mais concorridas, né? Isso. E são as mais agradáveis. Pois é. Nós éramos desagradáveis a Deus.
se é desagradável você ficar, ou se é ruim você ficar perto de uma pessoa que é desagradável, nós éramos desagradáveis a Deus. Ou seja, nós não tínhamos motivo nenhum para ficar perto de Deus. Ou seja, Deus não tinha motivo nenhum para ficar perto de nós. E aí, e mesmo assim, ele nos tornou agradáveis a ele. Então, a terceira bênção espiritual, se quiser anotar, é agradáveis a Deus. Tá? Versículo 7. Alguém leia para mim, por favor. Está na tela também, tá, gente? Se vocês quiserem acompanhar. Versículo 7. Em que temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Ou seja, quarta bênção espiritual que ele nos remiu. Tá? Remissão. Pergunto, o que é remissão, gente? Vamos botar no Google, né? No caso, são redenção e remissão, né? Exatamente. É o versículo 7 esse? É o versículo 7. Tô anotando aqui, botando o versículo do lado. Tá? Remir. Remir. Conceito. Tornar a obter. Conseguir. Ou seja, você foi remido. Ou seja, você foi conseguido novamente. Você foi obtido novamente. Ou seja, você foi comprado novamente. Então, ele te remiu. Ou seja, você era escravo, você era pecador, você era desagradável, mas ele fez tudo isso por você e te remiu. Na sexta-feira, foi um feriado, estava passando o filme Paixão de Cristo. E o Davi estava aqui na sala, na cena em que Jesus começa a apanhar. E ele ficou com os olhos abertos, assim, desse tamanho. Eu falei assim, tá vendo, Davi? O que Jesus passou? Aí ele falou assim, foi por mim, né? Eu falei, pois é, foi por mim e por você. Então vocês vejam, tudo isso ele passou para que nós pudéssemos sermos remidos. Ou seja, tornar a conseguir. Então, a quarta bênção, se você quiser deixar anotado, ele nos remiu. É o versículo 7. Alguém leia para mim os versículos de 8 a 12. Essa agora é uma leitura um pouco mais extensa. 8 a 12? É, de 8 a 12. Que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo. De verdade convertir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Até o 12. A fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. Ou seja, a quinta bênção espiritual é que ele nos acolheu. Se quiser marcar aqui, e aqui está a chave, no versículo 11. Deixa eu ver se eu consigo marcar. Nele, digo, no qual fomos feitos também herança. Ou seja, nós fomos feitos herança de Deus. Então, só tem herança quem é da família, né? Ou quem é muito próximo. Você já viu aquelas pessoas ricas que deixam herança, às vezes, até para os cachorros, para os gatos? Uhum. Mas ela faz isso o quê? Para se vingar dos membros da família. Mas se a pessoa não deixar nenhum testamento, não deixar nada, via de regra, a herança vai para os familiares. Uhum. Então, e aqui ele está afirmando que nós também fomos feitos herança. Ou seja, ele nos acolheu. Além de ser remido, além de ser eleito, predestinado, salvo, agora ele vai também nos fazer herança. Ou seja, nós fazemos parte da família de Deus. Por isso que às vezes você vê pessoas que chegam na igreja, que têm poucos contatos, que às vezes as pessoas elas não se relacionam muito bem, e encontram na igreja muitas pessoas com as quais elas podem se relacionar. Pessoas sérias, pessoas, lógico, também vai encontrar outro tipo de pessoa. Mas, via de regra, ela vai encontrar pessoas que têm a mesma identificação que a sua, e com elas podem se relacionar. E outra coisa, geralmente, herança é coisa boa.
né? Geralmente existem aquelas heranças de grego, né? Dívida. Mas geralmente quando você grava em testamento heranças, são benesses, são coisas boas, né? E nós fomos feitos herança em Cristo Jesus, mas como coisas boas, né? Como bênçãos em Cristo Jesus. Exatamente. Versículo 13. Alguém leia para mim, por gentileza. Então a quinta bênção nos acolheu. E agora vamos ver o versículo 13. Alguém leia para mim, por gentileza. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Exatamente. Então, o comentarista ele vai dizer aqui Santo Espírito. que a parte A do versículo 13, ele nos revelou a palavra da verdade. Versículo 13. Em quem também, depois ouvistes a palavra da verdade. Tendo também nele crido, fostes selado. Ou seja, a sexta bênção espiritual é que ele nos revela. Bom, revelar só faz com quem você conhece ou com quem você é íntimo, ou estou errado? Você sai revelando as coisas da sua intimidade assim para qualquer um? Não. Não, né? Tem gente que faz isso. Tem gente que às vezes você está na fila do banco, em algum lugar, a pessoa começa a falar da vida dela todinha com uma pessoa que ela nunca viu na vida. Isso aí já é carência, é outra coisa. Mas revelar mesmo, contar segredos, contar coisas que ninguém sabe, a gente normalmente só faz com pessoas que a gente tem intimidade. E é esse nível que nós chegamos. Nós chegamos no nível de intimidade. Deus começa a nos revelar. Interessante é o seguinte, a revelação, ela é paulatina. Ninguém vai poder dizer assim, olha, hoje eu recebi toda a revelação da parte de Deus. Foge desse cara. Se alguém chegar para você e falar assim, olha, hoje eu recebi toda a revelação, não tem mais nada para ser revelado. Tudo que tinha para revelar, Deus me deu. Foge desse cara. Porque a revelação ela é paulatina, ela é gradual. Ela não vai revelar a mesma coisa para todo mundo. Vai depender do grau de intimidade que a pessoa tenha com Deus e com o Espírito Santo. Amém? Amém. E o versículo, então, a sexta nos revelou, e agora vem a questão chave, que é a sétima bênção. Selou-nos com o Espírito Santo da promessa. Então, a sétima bênção que ele vai é nos selar. Pergunto, o que é selar no Espírito Santo da promessa? Eu já vi muita igreja pentecostal falando sobre isso. Selar com o Espírito Santo, gente. Não é o lacrar que se diz hoje em dia, não, tá? Oh. Tem que falar. O que vocês ouviram falar sobre isso? Selar com o Espírito Santo. Marcar, né? Dar, né? Tá? Mas o que acontece quando você é selado com o Espírito Santo? Você tem conhecimento do juízo? Bom. O que mais? Da verdade. Uhum. O que mais você quer? Da vida de tudo. Eu quero uma coisinha que todo mundo fala quando fala que é selado com o Espírito Santo. Todo mundo fala é batizado. Ah, tá. Ficou com medo de falar isso por quê, pai? Na verdade, eu não tinha lembrado mesmo, mas você deu a deixa aí, depois eu peguei. Você já ouviu falar? Ah, você precisa ser selado com o Espírito Santo, ou seja, você precisa ser batizado. Eu vou falar sobre isso, já? Eu acho que é mais as irmãzinhas mais antigas. Eu não costumo ouvir isso, não. Pois é. Então, deixa eu dar uma informação para vocês. Selar com o Espírito Santo não é a mesma coisa que batismo com o Espírito Santo. Uhum. Tomem muito cuidado com isso. A pessoa fala, você precisa ser selado
Espírito Santo. Ou seja, precisa falar em língua estranha. Negativo. É por isso que vocês estão no Emanuel, tá? Exatamente. Negativo, não é nada disso. Selar com o Espírito Santo é quando ele te sela, quando você aceita Jesus como Salvador. Vamos voltar nos tempos antigos, quando você viu aqueles filmes lá de reis, rainhas, de um monte de coisa. Quando você viu uma carta que ela era selada lá, o que que acontecia? O que dizia aquele selo que estava ali? Tinha a marca, né? Normalmente do rei. Era verdade, Isso. né? Era o carimbo da... Tipo, da validade, né? É o reconhecido em firme. Exatamente. Então, normalmente tinha um brasão, não era isso? Uhum, um anel, né? Normalmente era um anel. Exatamente. Aí você via lá, aquela pessoa colocava o anel lá, aí normalmente tinha uma substância quente, fechava e selava mesmo. Você colava o anel, e aí, além de fechar dos dois lados a carta para ninguém abrir, ele tinha também gravado o brasão da família. Isso era o que identificava o remetente daquela carta. E interessante, como é que você abria essa carta depois? Não faço Tem que ideia. tá- Não faço ideia. Pelo selinho dele. Geralmente. Oi? Minha mãe falou que era pelo selo. Tirava o selo. Sim. A Mas tirava como? Ué, com a mão. Sim. Aquela substânciazinha era como se fosse uma cera. É uma Não cerinha. conseguia assim, ó. tirar sem rasgar o envelope ou a carta. Então É. você tinha que quebrar aquele selo. O selo do Espírito Santo também é assim. Quando você entristece o Espírito Santo, quando você sai da presença, você quebra esse selo. Fica triste. É como se você... não creio mais nesse selo. Não creio mais naquilo ou naquele que me enviou essa carta. Essa carta é como se fosse uma carta fechada, que vai ser aberta só quando nós formos para Cristo, estivermos no arrebatamento. Essa carta continua fechada. Essa revelação, né, selada pelo Espírito Santo, não são as revelações, como o Alex está falando, não são as revelações que ele nos dá dia a dia, não. A revelação morre, é a revelação do Pai, que nós só vamos ter quando estivermos na presença dele. Então, quando esse selo for quebrado, vai ser só lá na glória, esse selo. Agora, as revelações, como dons espirituais, é outra coisa. O Alex está falando do selo da presença do Espírito Santo em nossas vidas. Agora, esse selo é condicional. Nós vimos aí, entre a revelação e o selo tem uma coisa, bem curtinha. E tendo nele também crido. Se você quebra o selo, é porque você não... se você não creu, você não recebe esse selo. Ele é condicional. Está lá no versículo 13. Ouviste a palavra da verdade, o evangelho da salvação, e tendo nele crido, foste selados com o espírito da promessa. Esse selo da promessa vai ser quebrado quando nós, vamos colocar aí entre aspas, tá? Não dependermos mais do Espírito Santo aqui, mas já estivermos com Cristo nos ares, em direção aos céus. Alô? Voltou. Agora voltou. Estava em mudo. Tava. Então, continuando. A sétima bênção é que ele nos sela. Detalhe, toda pessoa que recebe aquela carta com o selo, ela percebe quem foi que enviou. O que eu quero dizer com isso? Toda pessoa que olha para você tem que enxergar o selo da marca de Cristo em você. Eu lembro que ontem fui levar o Davi ontem para cortar o cabelo, e tinha uma senhora, ela falava pra caramba, e ela falava muito palavrão. E eu tava na minha, conversando com... Eu já tenho amizade com o barbeiro, já começava a conversar com ele, e falando, e só conversando sobre coisas, outras coisas com relação ao evangelho. E no final, aquela senhora me falou assim, você é evangélico? Eu falei, sou. Ela, poxa, desculpa. Eu falei, um monte de palavrão. Eu falei, não, tudo bem. É assim mesmo. Então, a pessoa, ela percebe em você a marca.
ela tem que perceber em você a marca de Jesus Cristo. E aí é que eu faço um pedido para vocês jovens, principalmente para vocês jovens. Muito cuidado com o palavreado, principalmente com pessoas que não são crentes. As pessoas têm que enxergar em você Cristo, né? Pessoa, aí você vê pessoa que fala muita gíria, fala muita coisa igual ao que as outras pessoas falam, elas não têm distinção daquilo que a pessoa fala. Eu falei de gíria, mas eu falei só um aspecto, né? Então, muito cuidado com o seu procedimento, com o seu falar, principalmente quando você está perto de outras pessoas que não são da mesma fé que você. Porque elas vão usar isso para te acusar. Ela fala assim, vem cá, você não é cristão? Como é que você está agindo desse jeito? Como é que você está falando desse jeito? Como é que você está praticando desse jeito? Então, o selo, ele é notório. Quando você pega uma carta selada, você não vê outra coisa no seu selo. É a mesma coisa. As pessoas, elas têm que ver em você a marca de Cristo. Se elas não veem a marca de Cristo, você fala assim, poxa, para ser crente assim, até eu sou. Como eu já cansei de ouvir muita gente falar. E elas Eu ouvi várias como exemplo. vezes também. Oi? Eu ouvi várias vezes também. Você já ouviu? Já no trabalho, principalmente Terrível, no né? trabalho. Então, o crente ele tem que ser conhecido. Ele vai ser conhecido no mundo material, mas principalmente conhecido no mundo espiritual. Eu vou pedir que vocês abram tem uma passagem que é interessante, ela chega a ser até engraçada, em Atos capítulo 19. Abra o livro de vocês, por favor. Atos capítulo 19. Versículo. Vamos chegar lá. Versículo. Chegar lá. Atos capítulo 19. Do 13 ao 16. Quem achou, pode ler. E alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre processos de espíritos malignos, dizendo: Esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhe respondeu: Conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E o processo do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles que, desnudos e feridos, fugiram daquela casa. Ou seja, foi se meter a besta, acabou saindo de lá ferido e pelado. Brincadeira, né? Aí você vê, olha, perceba a forma com que eles estavam tentando tirar os espíritos malignos. Esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Ou seja, Nem que ele prega. não era algo que era familiar dele. Ele estava falando sobre uma coisa como se fosse uma terceira pessoa. Jesus a quem Paulo prega. Então, você vê que não havia nível de intimidade nenhum. E os demônios perceberam. Olha o que é mais engraçado. Eles perceberam que eles não tinham intimidade. Então, ele olha para você, o mundo espiritual olha para você e vê o selo da promessa, vê o selo de Cristo. E quando Eles não tinham marca tem nenhuma. esse selo... Eles não tinham marca nenhuma. Exatamente. E engraçado que se você olhar visualmente uma pessoa, você não consegue perceber esse tipo de coisa, a não ser que ela comece a falar e tal, e você consegue perceber. Mas... Eles eram genéricos, Paraguai. Oi? Genérico, Paraguai. Paraguai, né? Então, você veja. E aí eles começaram a perceber que eles não tinham intimidade nenhuma com Deus. Olha a forma com que os demônios vão falar com ele antes de partir para cima. E perceba que eles falam primeiro, ó. Mas o espírito maligno lhes respondeu: Conheço a Jesus e sei quem é Paulo. Mas vós, quem sois? Ou seja, se eu colocar no popular aqui, quem são vocês na fila do pão? Ou seja, e depois ele partiu para cima deles de uma tal maneira que machucou eles e ainda tirou a roupa deles. Para você ver, passaram vergonha à toa. Não tinha necessidade de passar essa vergonha.
Passaram porque não conheciam a Jesus. E o próprio demônio, olha só, olha a vergonha do demônio dizer que conhece a Jesus. Tipo, fala assim, eu conheço mais Jesus do que você. Perceba o grau de vergonha que eles passaram aqui. Conheço a Jesus e sei quem é Paulo. E vós quem sois? Então, o selo, que é a 7ª bênção espiritual, ela marca você não só no mundo material, quanto no mundo espiritual. Quando você sai na rua, o mundo espiritual tem que perceber quem é você que está saindo ali. E perceber que você tem a marca e o selo de Cristo. Amém? Amém. A nova condição. Ou seja, agora ele vai nos colocar numa nova condição, que é a condição, tudo que nós fazemos agora nós vamos estar em Cristo. Essa expressão é a expressão que ele vai usar. Nós agora passamos a estar em Cristo. E tudo aquilo que nós fazemos é em Cristo. Por isso que eu falei, muito cuidado com aquilo que você faz, muito cuidado com aquilo que você fala, porque quando você se manifesta, quando você se revela um cristão, as pessoas elas começam a perceber a sua atitude, a sua fala. Então você perceba, tome muito cuidado com isso. O ponto 2, ele vai falar sobre uma vida cristocêntrica nesse mundo. E é o que o versículo 9 fala, que é a frase, descobrindo-nos o mistério da sua vontade. Ou seja, quando nós recebemos a revelação da verdade de Deus, ou seja, que estava oculta, aí nós passamos a verdadeiramente a fazer aquilo que ele nos falou, a seguir aquilo que ele nos predestinou, ou seja, o caminho que ele traçou para a gente agora começa a seguir. Como eu falei, existe a possibilidade de você não seguir esse caminho? Existe. Será que existe a possibilidade de você, uma vez fora desse caminho, você retornar? Pessoa que já conheceu a verdade, já esteve na igreja, e uma vez ela se desviou e ela saiu do caminho, existe a possibilidade dela retornar, gente? Existe. Existe? Sim. Que bom, né? Senão ia ser um fatality. Exatamente. Senão eu não estaria aqui, né? Ninguém. Se essa possibilidade não fosse real, eu não estaria aqui. Ou seja, você sai uma vez, pronto, Deus não quer mais nada com você, acabou. Então, Perdeu. fala, Walter. Perdeu. Perdeu, né? Então, justamente por causa dessa condição, é que ele permite que a gente retorne e retorne ao nível que a gente estava, tá, gente? Retorne ao patamar que a gente estava. E a plenitude dos tempos. Tópico item 2. Paulo revela que o plano divino é fazer convergir em Cristo todas as coisas. Ora, quando chegar no final dos tempos, e que tiver, não consegui marcar, e que tiver todas as pessoas diante de Cristo e todos eles tiverem que abaixar, tiverem que se ajoelhar e confessar que Jesus Cristo é o Senhor, a gente vai perceber que realmente convergiu, todas as coisas convergiram para Cristo. Deve ser interessante, né? Pessoas ateus, pessoas que lutaram contra Deus, até aqueles demônios mesmo, todo mundo se ajoelhar e confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Já pensaram nessa cena? Já conseguiram imaginar essa cena? Já, Walter? Já imaginou uma cena dessa? É inimaginável. Para a gente vai ser fácil, né? Que a gente já se ajoelha, já não tem dificuldade de se ajoelhar perante. Tá me avisando aqui que vai acabar em 10 minutos. 10 minutos já? Tá acabando, já tem meia hora já, faltam 10 minutos. E aí eu quero fechar com essa parte aqui que fala sobre o Espírito Santo, o penhor da nossa herança. Vocês sabem o que é penhor, gente? Vocês já tiveram que penhorar alguma coisa? Uma joia. Até uma joia, né? Para pagar uma dívida. Exatamente. Como é que funciona? Como é que funciona isso, uma penhora? Ué, você vai no banco e tem... Caixa econômica, né? Por aí, por aí. Nego que pede um empréstimo maior que as pernas tem que dar os filhos de penhora. Exatamente. Então, o que quer dizer exatamente a palavra penhor ou penhora? Entregar algo como... Um objeto
Como garantia de alguma Como coisa. garantia. E a palavra certa é garantia. Ou seja, se você não pagar, Então aqui quer dizer que o Espírito Santo é a garantia da nossa herança? Exatamente. A penhora funciona exatamente assim. Você quer fazer um empréstimo, fazer alguma coisa, e aí você vai lá, deixa, e aí você fala assim, olha, o que você pode deixar como penhora? Ou seja, você deixa um objeto, alguma coisa de igual valor, para que, se a dívida não fosse paga, você tenha uma garantia, bem lembrado pelo Miqueias. O penhor é uma garantia de que aquela dívida vai ser paga. E olha aqui o que fala, que o Espírito Santo é o penhor da nossa herança. Então, é o Espírito Santo que nos garante que nós vamos ser salvos. Ele é o penhor, ou seja, ele é a garantia de que nós vamos ser salvos. Por isso que, às vezes, as pessoas ficam desanimadas, dizendo, hoje eu não estou me sentindo muito bem, hoje eu não estou me sentindo salvo. Esse tipo de coisa, ela não passa pelo nosso sentimento, ou seja, não é o que a gente sente, é o que Cristo fez por nós. Então, não adianta falar, hoje eu não estou me sentindo muito bem, hoje eu não estou me sentindo salvo. Não existe isso. O Espírito Santo é a garantia da nossa salvação. Então, ele é o que garante, é o garantidor da nossa salvação. Quer falar alguma coisa, Walter? não, eu ia fazer uma perguntinha. Cristo é aquele que garantiu através do seu sangue a nossa salvação, a nossa redenção. Mas em que momento ele deixou a moeda de garantia para nós? Mas aí a cédula ou a moeda de garantia é o Espírito Santo. Em que momento foi? No dia de Pentecostes. Falou, O vou Espírito para o Santo Pai, mas desceu. vos enviarei o Consolador, que é o Espírito Santo. Esse Espírito Santo veio até nós, ou desceu até nós, ou entre nós, no dia de Pentecostes. Exatamente. Sim. Justamente que quando Jesus falou que ia mandar outro Consolador. Isso. E esse outro Consolador é justamente o penhor da nossa herança. É a garantia da nossa salvação. E Jesus falou, vou deixar ele com vocês aí como garantia de que estarei sempre entre vós e a garantia da vossa salvação. Se permaneceres em mim. Ah, sim. Essa condição é interessante, né? Se Exatamente. permaneceres em mim. Ou seja, não adianta nada eu achar que estou salvo, fazer um monte de besteira e depois chegar no grande dia e falar assim, poxa, mas Senhor, mas eu fiz tanta coisa boa, ajudei tanta gente, quer dizer, que não adianta de nada. Se você não tiver o Espírito Santo dentro de você como penhor, como garantia, não vai adiantar nada. Por melhor que você seja, não vai adiantar nada. Tá aí uma das grandes importâncias de você não blasfemar contra o Espírito Santo. Exato. Então, você perde sua garantia. Exatamente, perde a garantia. Tentar fazer alguma coisa fora da garantia é brabo, né? Normalmente você tem que pagar, né? Tem que pagar. Exatamente. Bom, então o comentarista vai avançar no tópico 3, vai falar sobre o selo do Espírito Santo, que a gente já comentou, que a gente sabe que não é o falar em língua estranha, mas é a forma com a qual Deus te sela quando você aceita Jesus como Salvador. O penhor da nossa herança, olha como é que ele vai usar aqui, olha as expressões que ele vai usar. O termo arrabon pode ser traduzido como depósito, penhor ou garantia, ou então primeira parcela. Às vezes você vai fechar um negócio e fala assim, poxa, mas como é que eu posso garantir esse negócio? Não, me dá o dinheiro aí da primeira parcela e tá tudo certo. Então você dá o dinheiro da primeira parcela como garantia de que você vai quitar essa dívida. Então, tudo isso é traduzido para o penhor da nossa herança. Tá? E aí ele vai chegando na conclusão, eu vou ler que diz assim, nessa porção da Epístola dos Efésios, o plano divino revelado resulta na reconciliação do ser humano com Deus por meio de Cristo e na restauração de todas as coisas visíveis e invisíveis. Ambos os propósitos devem redundar em louvor e glória ao Deus eterno. Na plenitude dos tempos, todo o desígnio divino será plenamente executado. E amém. Então aqui é só para refletir, que são as perguntas. Meus amados, alguma dúvida em relação a esse tema? Vocês anotaram as 7 bênçãos que eu falei? Uhum.
Se você quiser fazer um retrospecto dessas bênçãos que a gente falou, elas estão aqui também, tá? No item 2, as bênçãos espirituais, elas estão aqui, ó. Ó. Com todas elas marcadas, mas vocês já marcaram já devidamente com os versículos. Amém? Meus amados, Amém. foi mais um prazer estar com vocês nesse período que nós não podemos estar em salas presenciais. Então, para mim, foi mais uma vez um prazer estar com vocês. E a gente vai orar para encerrar. Davi não falou nada. Quem? Davi não falou nada, só tá a cara dele ali, ó. Eu tô vendo, tô vendo. E o Vitor também. O Vitor. Vitor ressurgiu das cinzas aí. Agora que eu ouvi o Vitor aí. Pô, é porque eu acordei, né? 10 para as 10. Eu falei assim, ficar aqui quietinho na minha, vai, né? Que ninguém fala. Vocês aprenderam a deixar sem aparecer o vídeo, agora vocês não querem outra vida, né? Eu acho que esse mês e mês que vem, né? Minha mãe tava falando que não é porque não precisa se arrumar, sabe? Né? Então tá bom. Vitor, já que você falou pouco hoje, eu vou pedir para você orar para encerrar, tá? Tá bom. Por gentileza. Alguém quer fazer alguma coisa, gente? Só uma observação. Gente, semana que vem, cheguem cedo. O Alex prometeu que vai fazer 2 períodos de 2 horas aqui no Zoom. Porque a lição é complicada. Lembrando que nós vamos passar, é claro, a visão arminianista. Tá? Mas os calvinistas de plantão aí, por favor, peguem leve, devagarinho. Por favor, não falem nada, só concordem. 2 minutos. 2 minutos para encerrar, gente. Deixa ela correr. Vai lá, Vitor. Senhor, nosso Pai, te dou todo louvor, Senhor. Mais uma vez nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor Deus, de alguma forma juntos, Senhor, aprendendo mais da tua palavra, Pai. Muito obrigado por este dia, Deus amado, nos guardando, Senhor, nos purificando, nos fazendo lembrar de quem és tu, Senhor Deus, qual motivo o Senhor morreu na cruz por nós, Jesus. Muito obrigado por essa aula, Deus, por ter aberto nossas mentes, Pai, para conhecer um pouco mais da tua história e do teu evangelho, Jesus. Muito obrigado, Pai, por todas as coisas que o Senhor tem feito em nossas vidas, pela nossa saúde, Deus. Também, mais uma vez, tocando em nossos corações, Pai. Sempre nos fazendo lembrar de onde o Senhor nos tirou e quem Tu és, Pai. Vem nos dando um domingo abençoado, Pai, na Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. 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 E a vitória é nossa? Pelo Pelo sangue de Jesus. Deus abençoe a todos. Um ótimo domingo, ótima Páscoa. Terra. de Jesus. Amém. Tchau.